Tô Oi. Ei, ajeitado aqui na casa. Tudo bem, meu irmão? Deu tudo certo bem? aí, né? Tá me Tudo ouvindo, bem, me meu vendo legal? filho. Tudo bem. Tá me ouvindo aí de boa? Sim, sim, tudo perfeito. Pronto, pronto. Agradecer que já chegou. Márcio, um abraço pra você. Jaiane, sai da família aí. Todo mundo Sara, um abraço acompanhando aí, também. né? Tá todo mundo aqui acompanhando. Um grande abraço, pessoal. Obrigado aí por estar com a gente. Então, André, como a gente já tem falado nas últimas lives, né? Esse mês de outubro é comemorado o mês da Reforma Protestante. E a gente tá numa sequência de lives nessa página Papo Cristão. E hoje a gente vai falar sobre quem foram os moravianos, né? Um assunto tão importante. Eu, particularmente, sou fã desse assunto. E É queria que maravilhoso. você. É maravilhoso. Queria que você compartilhasse com a gente. Para quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Lembrando que essa live Um vai ficar abraço, salva. Júlio. Alô. Essa live vai ficar salva aí para Estou. quem quer ver depois, né? Vai ficar tudo salvo. Depois a gente vai postar também no canal, tá, André? E aí, depois, se você quiser enviar para o Tranquilo. pessoal, vai ficar tudo registrado. Então, André, a missão é Beleza. sua. Eu quero saber o seguinte, meu amigo: quem foram os moravianos? Rapaz, essa pergunta maravilhosa, eu tenho a honra de começar a responder a você. Antes de começar a gente falar propriamente desse tema, eu queria dizer que eu ouvi há certos dias atrás, né, na verdade foi de uma conferência já antiga da FIEL 2015, se eu não me engano, acho que foi com o Conrad Miller que falou isso, que quando Deus quer fazer alguma coisa com a igreja, um grande movimento, um avivamento, ele nos conclama a orar. Deus só vai fazer algo grande na igreja quando nós começarmos a orar. E eu, quando estudei essa história dos moravianos, isso aí ficou altamente evidente. A gente vai, no decorrer aqui do nosso papo, no decorrer da nossa conversa, a gente vai começar a entender isso de uma forma muito maior. Para começar a falar dos moravianos, primeiro a gente tem que entender que Morávia, né, exatamente é um local que fica hoje na atual República Tcheca. Naquela época, né, era o Sacro Império Romano Germânico, uma coisa bem mais antiga, a gente pegava aí toda a questão da Alemanha, República Tcheca, a Áustria, a Hungria, e você, quando estuda um pouco de história, vê que é uma coisa, era um império, né, que tinha uma questão política e religiosa, e que acabou se desmembrando em vários outros países. Isso não é o nosso assunto hoje, mas só para deixar um pouco de contexto. A questão moraviana vai começar bem antes. Ela é até pré-reforma, porque ela vai começar ali com John Huss, em 1415. A gente lembra dele, né, o ganso que eles queimaram, mas não poderiam. Ele até fala isso quando ele está sendo executado, né, que ele poderia até ser executado, mas Deus ia levantar um cisne que não poderiam queimar, falando de Lutero. Então, quando John Huss começa essa revolução em 1415, naquela região da Morávia e da Boêmia, que fica exatamente na República Tcheca. É um movimento pré-reforma, trazendo para o cristianismo naquela época, que estava muito paganizado com as práticas católicas, aquela questão do sacerdote de todos os crentes, a liturgia normal, retirando as restrições que haviam, onde só o clero poderia receber o pão e o cálice. As indulgências papais, questão de purgatório e até outras coisas que a gente conhece muito bem. Bem, sabemos o que aconteceu com John Hans, e infelizmente, né, foi executado a mando do papado, mas só que o movimento dos russitas, que é um movimento que advém desse pré-reformador, continuou crescendo, tanto que quando nós começamos com Lutero, já havia muita gente na atual República Tcheca hoje que era protestante. Havia já um pré-protestantismo muito grande naquela época. E eles começaram esse movimento, e que começou, é claro, obviamente, a ter uma grande perseguição por parte da Igreja Católica. E eles se reuniram, independentemente, em um grupo chamado dos Irmãos Boêmios, ou Unidade dos Irmãos, né, que tinha sua teologia própria, uma teologia lucita, que depois evoluiu e se tornou mais próxima daquilo que nós chamamos de teologia luterana. No futuro, a gente vai ver isso daqui a pouco,
ela começou a se tornar uma teologia também pietista, né? O movimento moraviano, hoje, atualmente, se tornou essencialmente um movimento luterano pietista. A gente vai falar isso com mais calma depois. Bem, nós temos a Reforma, depois de todas essas questões da Reforma, e depois nós temos que pular um pouquinho para chegar no que nós chamamos da Guerra dos 30 Anos. É muito importante que a gente entenda o que foi a Guerra dos 30 Anos, porque ela vai ter uma grande influência no que vai ser o movimento morável. O que acontece? Depois da Reforma, né, a Alemanha se dividiu lá em diversos protetorados, que eram uns de príncipes católicos, outros de príncipes protestantes, e isso, é claro, naquela época a divergência religiosa era muito forte, e descambou nessa guerra, que começou em 1618, se não me falhar a memória, e que foi uma coisa terrível. Para você ter ideia, morreram 8 milhões de pessoas só na região da Alemanha. Né? Só na região da Alemanha houve, infelizmente, essa grande quantidade de mortos. Diversos príncipes também morreram, foi uma coisa horrível, mas que querendo ou não, depois da Paz de Westfália, em 1648, nós temos uma maior liberdade para a igreja protestante naquela região. Mas algumas regiões, infelizmente, em algumas regiões, ainda permaneceu de uma forma muito forte a perseguição dos nossos irmãos, que eram, mais uma vez, descendentes dos hussitas. E o que aconteceu? Dado toda essa questão da perseguição, dado toda essa questão da situação que eles não tinham para onde ir, eles acabaram indo para a região da Morávia, certo? E se estabelecendo lá, num local que nós chamamos, o termo alemão até um pouquinho complicado, certo? Deixa eu até ler ele aqui, que é um pouco meu alemão é terrível, chamado Erfurt, né? Isso já um pouquinho depois. Nessa época que vai entrar uma pessoa que é fundamental para o movimento dos morávios, que foi o conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Esse homem ele é fundamental. Quando você vai estudar a questão dos morávios, você não pode deixar de aprender sobre Zinzendorf. Ele é essencial nessa questão. Quem era Zinzendorf? Ele era um jovem, filho de família nobre, da região da Saxônia, ali mais ou menos uns 15 quilômetros da fronteira tcheca. O pai dele, secretário de Estado, um homem de grandes posses, e que 6 semanas após a consagração de Zinzendorf ao ministério, faleceu. Né? E ele foi educado, né, pela avó e pela tia, junto com a mãe, que se casou novamente após a morte do pai dele. E naquela época já havia fortemente um movimento pietista, né, que ia contra aquela questão da igreja luterana, que se tornou uma igreja essencialmente estatal. Ela tinha deixado de ser aquela igreja que realmente trazia algo de novo para a sociedade. Era uma igreja, era totalmente incluído na questão do Estado. Não havia diferença. O clero ele era essencialmente um servo do Estado. E ele começou a estudar as escrituras, foi estudar numa escola pietista de um homem chamado August Frank, e começou a estudar as escrituras, começou a aprender, inclusive até formou, quando criança, um grupo chamado Ordem do Grão de Mostarda, que era um grupo que ele juntou ali para poder estudar as escrituras. E com 15 anos de idade, ele então vai estudar direito, como, né, filho de um funcionário público, ele ia seguir também essa profissão do seu pai. Se formou em direito, não é à toa que ele era tão inteligente, né? Se formou em direito. E ele continuou estudando, trabalhando nessa questão governamental, fez viagens por toda a Europa, como naquela época era comum se fazer. Quando um jovem aristocrata estudava bastante, ele viajava por Holanda, Bélgica, Alemanha, para poder aumentar os seus conhecimentos e conhecer melhor como é que seria a vida dele. Mas ele continuava estudando teologia,
E ele era um homem muito conciliador entre as duas grandes, digamos assim, vertentes do luteranismo naquela época, que estava entre o pietismo e a ortodoxia. E ele continuou daquela jeito. Então, ele aconteceu algo que mudou muito a vida de Zinzendorf, né? Ele estava viajando, justamente nessa viagem que eu falei agora há pouco, ele viu um quadro chamado Esse Homo, Eis o Homem, que é o quadro que tem Jesus com a coroa de espinhos e tudo mais. E tinha uma frase lá que era mais ou menos assim: eu fiz tudo isso por você. O que que você faz por mim? E ver essa frase nessa pintura mudou a vida de Zinzendorf, porque ele pensou: o que é que eu estou fazendo para o reino? O que é que eu estou fazendo? Aí depois disso ele voltou para casa, casou-se, teve 12 filhos, infelizmente apenas 4 chegaram até a idade adulta. Pois bem, e aos 22 anos ele começa a ser conselheiro real na cidade de Dresden, assim como seu pai, e continuou estudando as escrituras e tentando ajudar ao máximo a igreja alemã e a igreja luterana. Pois bem, eu falei de Zinzendorf, falei de Erhard, porque foi Zinzendorf que colocou os moravianos naquela propriedade. Era a propriedade dele, ele rico, família abastada, colocou eles nessa propriedade. E no começo, para falar a verdade, ele estava muito preocupado com o pessoal. Ah, não, deixa lá, tudo bem, fiquem aqui, fiquem na boa. Ele estava com um compromisso muito bonito de ajudar os pobres e os necessitados, né? Inclusive, essa ida dos moravianos para lá foi um pedido que ele recebeu de um carpinteiro chamado Christian David. E assim começou essa chamada aldeia, essa aldeia chamada Reinhard, que quer dizer refúgio ou redil do Senhor. E então, ele começou a receber vários refugiados cristãos. Porque assim, a gente fala dos moravianos, mas nessa época os moravianos ainda não eram uma unidade hoje. Então havia os luteranos, anabatistas, calvinistas, então, aquela coisa. Infelizmente, eu vou até dizer uma coisa que é meio chata, mas é verdade. Às vezes, quando tem muito crente em um mesmo local que tem formas diferentes de pensar, infelizmente, é triste a gente ter que falar isso, mas é a verdade, acaba, infelizmente, gerando realmente alguma divergência, tanto que o pessoal brigava com o Zinzendorf, inclusive uma vez disseram que ele era a besta do Apocalipse. Para você ver como a situação estava muito complexa. E então ele teve que fazer o quê? Deixar de lado o que ele estava fazendo como administrador da cidade e ir lá para poder fazer desculpa, faltou aqui o termo, uma conciliar, desculpa, agora veio, conciliar todas as questões, porque estava muito sério. O pessoal ia na igreja, ia lá, porque era uma comunidade grande, cada tipo, por exemplo, os anabatistas, os calvinistas, os luteranos, cada um tinha lá o seu templozinho, a sua igrejinha, e o pessoal ia para a igreja do outro falar mal da igreja. E era uma coisa horrível. Ele teve que, como ele mesmo disse, transformar o duelo em dueto. Ele chegou e conversou com todos. Ele queria que essas divergências religiosas acabassem. Então, em 1727, no dia 13 de agosto, essa data é muito importante. Dia 13 de agosto de 1727, certo? Houve o que eles chamavam de uma transformação, onde eles aprenderam a amar uns aos outros em uma experiência que eles disseram que era muito parecida com o que aconteceu no dia de Pentecostes.
A partir desse dia, nós temos as questões doutrinárias moravianas foram decididas e foram começando a ficar unificadas. Certo? Através desse avivamento, através dessa renovação, apesar de haverem alguns pontos doutrinários que permanecessem em divergência, aquela guerra de facções religiosas acabou naquele momento. Zinzendorf ele conseguiu fazer essa união deles, trouxe um livro, que acabou se tornando uma forma deles, eu digo um livro, foi um tratado que unificou a forma deles pensarem, certo? Que eles chamavam de os 42 estatutos, né, para poder formar no futuro uma sociedade religiosa voluntária. Pois bem, então, o que aconteceu? Eles se formaram uma comunidade novamente, única, com 12 anciões para organizar a liderança deles. E então é a partir daí que a gente vai começar a ver o que nós entendemos como um avivamento moraviano. É a partir dessa unificação, a partir dessa reunião de oração. Olha só, através de uma reunião de oração que durou 3 horas, nós começamos a ver, então, o avivamento moraviano. É a partir desse momento que existe essa unificação. Por quê? O que aconteceu? Eles começaram a investir lá em Reinhardt uma espécie de eclesiola in ecclesia, que é uma igrejinha dentro da igreja. O André, mais uma vez, sim. Sim, era isso que eu ia te perguntar. Então, até então, eles se reuniam como um grupo, né? Um grupo de oração, um grupo de leitura bíblica. Sim, e a partir desse momento que eles se tornam de uma forma mais institucional, podemos dizer assim, não sei, uma igreja, né? A partir daí que a gente pode começar a falar em movimento moraviano em uma unidade eclesiológica. Eclesiológica, sim. Porque, como eu disse, havia muita... Porque, como eram vários irmãos, porque morava essencialmente, é uma região geográfica. Sim. Então, a partir do momento que a partir dessa questão de Zinzendorf, por isso que eu disse que Zinzendorf é essencial com relação à questão da história moraviana, porque ele é que vai trabalhar com essa unificação. Certo? Inclusive, vai trazer um manual de disciplina que ele chamava de Unitas Fratum, para poder impedir essas brigas que houveram por muito tempo. Aí o que aconteceu? A partir daí a gente pode entender por que houve através dessa questão de oração, aí a gente vai entender os outros pontos do que o avivamento moral começou. Eles instalaram uma reunião de oração de 24 horas por dia, que durou 100 anos. Eu acho que essa é uma das coisas mais lindas que a gente pode ver no movimento moraviano, porque eles ficaram durante 100 anos, 24 horas por dia. Cada hora tinha um irmão, uma irmã diferente, orando durante 100 anos. 100 anos, um século de oração. E um século de oração. E aí começa o movimento missionário moraviano. Eles começam a enviar missionários para várias partes do mundo. E é interessante a gente notar que esse é o ápice, não é o ápice, mas a gênese do movimento missionário moderno. Por quê? Não estou dizendo que não havia missões antes havia. Calvino mandou o pessoal para Guanabara, havia essa coisa, mas depois da morte de Calvino e de Lutero, como a igreja se tornou essencialmente institucionalizada, as missões se tornaram coisa de departamento de Estado. Então, eu não ia me evangelizar para ganhar almas para Cristo. Eu ia evangelizar para poder fazer com que aquelas pessoas que estavam sendo conquistadas pudessem se dobrar à colonização. Então, a gente não pode falar de missionário. Havia um movimento estatal missionário. Não existia um movimento missionário evangelicamente falando.
A partir daí que eles começaram a fazer esse movimento missionário moderno. Que, inclusive, é aquela história que nós também conhecemos, que é muito bonita, dos dois jovens moravianos que se venderam. Porque havia uma ilha, Eu já ia se te eu não me perguntar engano, isso. no leste exatamente, no leste da Índia, cujo dono era um britânico ateu, que disse que, de maneira alguma, nenhum missionário entraria em suas terras. Portanto, esses dois jovens, de 20 anos, se eu não me engano, eles se venderam como escravos e foram para essa ilha. E no momento que eles estavam lá, começando o seu transporte para lá, todo mundo sabia que eles nunca mais voltariam, não havia como fazer isso. Eles gritaram aquilo que se tornou um dos lemas do movimento moraviano moderno, que é: Cordeiro de Deus que foi imolado, receba a recompensa do seu sofrimento. Ou, em algumas outras traduções, o Cordeiro de Deus é digno de tal pelo seu sacrifício. Né? Essa é uma das histórias, né, que com certeza é mais famosa com relação ao movimento moraviano. Mas não foi só para a Índia que eles mandaram. Muitos missionários foram enviados para o Caribe, América do Norte, África, Ásia. Como eu disse, começando o primeiro movimento protestante em larga escala, antes de William Carey, que, né, nós comunistas conhecemos muito bem, que foi para a Índia, para a China também, mas antes dele foram os moráveis. Inclusive, dois primeiros missionários não foram esses jovens, foram outros. O primeiro foi um oleiro chamado Johann Leonard Dober e um carpinteiro chamado David Nistman, que foram para a ilha caribenha em 1732. Eu ia te perguntar, André, se Como você que me permite, é interessante que você... Oi, tá me ouvindo? foi aqui? Pronto, eu saio agora. Assim, Pronto, então, alô? te perguntar, você falou da questão das missões modernas, né? E é interessante porque hoje, até que no Brasil já chegou também, a questão da oração 24/7, né? Muito comum, principalmente em igrejas Sim, que sim, tem sim. um modelo muito parecido com o norte-americano, né? Eu já até estive presente em reuniões assim. Tem muita casa de worship, né? Tipo o Hillsong, né? Isso. Que E é veio interessante veio você muito desse apontar isso. movimento emergente. Isso. Emergente É não, como é que interessante você apontar isso, de que isso não é nada novo, né? Isso vem não, é dos antigo, é moravianos. muito antigo. Isso. É E você falou muito. uma coisa interessante dessa expansão dos moravianos em várias partes do planeta, e eles penetraram em lugares que muitos outros movimentos missionários não entrou, lugares mais difíceis, lugares mais de povos Sim, sim, mais sem dúvida. complicados de convivência, de condições de vida mais difíceis, e eles foram. Então, assim, é muito interessante o que esse movimento faz, a forma como eles abraçaram a causa missionária. Então, achei importante o que você falou. Porque, na verdade, é bom a gente fazer um pequeno comentário, porque existe uma certa deficiência conceitual, se é que eu posso dizer assim, com relação à questão termo missionário na igreja moderna. É uma coisa que eu tenho aprendido muito com o Michael Gorin, com o Ed Stetzer e o pessoal do CTPI, que a questão missional ela vai muito além, embora não exclua, mas ela vai muito além de ser enviada a lugares longínquos da terra. A questão é que ser missional é viver no mundo de Deus conforme o Evangelho de Deus assim o pede. E aí, isso a gente também vai ver nos nossos irmãos moravianos. Sim. Eles tinham também essa questão. Eles viviam no mundo de Deus, conforme o Evangelho de Deus, procurando trazer transformações na sociedade através da própria vida deles. Entendeu? Isso é uma coisa que também começa com os moravianos.
há uma gênese, há um embrião com eles ali. Essa questão da vida missional como a sua vida inteira são você ser um missionário e por a sua vida completa, a sua vida profissional e outras coisas, a vida acadêmica. Isso também começa com os irmãos morávios, já aí no século XVIII, muito antes da gente, você quer falar nisso. Cometendo anacronismo, né? Seria a missão integral aí, né? Não vamos usar esse termo, não. É Muito muito bem. problemático, né? Não gera boas coisas. Deixa o missão integral lá, a gente fica aqui no nosso. Isso. E outra coisa que é interessante a gente comentar, que eu falei a questão da missionalidade, os morávios, eles não enviavam clérigos, essencialmente, por missões. Né? Eles também foram pioneiros nisso. Né? Eles não enviavam sacerdotes, propriamente, enviavam cristãos leigos mesmo. Isso também Calvino já fazia, mas de forma mais ampla, realmente foram os moravianos. Né? E outra coisa interessante que a gente tem que lembrar dos moravianos é na questão litúrgica. Né? Embora hoje a gente não veja muito isso na igreja evangélica brasileira, mas é importante que se haja digamos, um reavivamento litúrgico, eu gosto muito de falar nisso. Eles trabalham muito com a questão de palavras de ordem, senhas diárias. Quem é luterano vai entender um pouco mais. Aquela questão do lecionário, que eu acho que você conhece, não sei se alguém que está assistindo conhece, mas seria bom se você está assistindo, pesquise sobre lecionário, sobre senhas diárias, que são textos, certo? Que são utilizados no dia a dia. O texto do Antigo Testamento, o texto do Novo e o Salmo. Eles também trouxeram um reavivamento disso de uma forma que não fosse mecânica e engessada, certo? Porque eles, como essencialmente, depois se tornaram essencialmente pietistas, eles trabalharam muito nessa questão de não ter uma ortodoxia morta. O moraviano, ele não quer trabalhar com ortodoxia por si só. Não que a ortodoxia fosse ruim, não que a ortodoxia nos leve para longe de Deus, mas a ortodoxia por si só, sem uma vida de oração, não nos levará a nada a não ser nos tornar cada vez mais arrogantes e sem frutos do reino de Deus. Né? E isso é interessante. E outra questão também que os moravianos vão nos trazer é o rompimento das barreiras confessionais, das barreiras políticas e das barreiras raciais. Eles são, ainda hoje, né, essencialmente ecumênicos, embora hoje essa questão ecumênica deles, por eles serem, em essência, luteranos, e os luteranos, para minha tristeza, né, dizer isso com todo respeito aos meus irmãos luteranos, não todos são assim, mas os moravianos hoje, como são da Federação Luterana Mundial, são essencialmente unidos à questão mais progressista, essencialmente unidos a questões que realmente não são tão bíblicas, infelizmente. Algumas questões deixam a desejar, embora não possa dizer que eles não sejam fervorosos e continuem com um movimento missionário muito firme. Infelizmente, hoje, esse ateísmo acabou soltando um pouco, foi além do que eles diziam, porque eles têm um lema, deixa eu até ler aqui no meu bom latim, que é o lema da igreja luterana, da igreja moraviana, deixa eu só pegar aqui, que é um termo em latim, tá certo? Que é, no essencial, que haja unidade, no não essencial, que haja liberdade e que em tudo haja o amor. Ou seja, aquilo que é fundamental à fé, isso é um lema da igreja moraviana até hoje. Até hoje, eles seguem esse lema. Naquilo que é de natureza essencial, podemos dizer, trindade, divindade de Cristo, salvação pela graça, que haja uma unidade doutrinária, uma unidade ortodoxa, naquilo que é de uma forma não essencial, como, por exemplo, a administração de sacramentos, continuidade ou descontinuidade de dons, as questões mileniais, pré-milenismo, pós-milenismo, que hajam questão de liberdade, e que em todas estas questões, essenciais e não essenciais,
o amor cristão possa sempre prevalecer. Então, é isso que os moravianos tratavam. Eles não eram, como eu disse, contra a ortodoxia, e nem eram essencialmente só um povo de oração. Oração é uma coisa altamente mística, sem, na verdade, ligar para a questão doutrinária. Eles queriam a união destas coisas, uma conciliação. O que eu sempre digo, um evangelho, quando nós temos uma vida realmente centrada no evangelho, a piedade e a ortodoxia, elas vão andar lado a lado sempre. Né? E é isso que os nossos irmãos moravianos sempre trabalharam para nos ajudar. E outra coisa muito importante, que nós não devemos esquecer, é a importância que eles davam à transformação social e ao academicismo. Nas regiões onde, inclusive hoje, você pode pesquisar, nas regiões onde os moravianos se instalaram, houve grandes mudanças sociais. Eles sempre trabalharam para evitar que extremos, tanto a questão de riqueza quanto a questão de pobreza, fossem eliminados. É uma questão, algo muito próximo daquilo que a gente via lá em Atos, né, para poder fazer uma nada com relação ao social. E também trazendo grande importância à questão acadêmica, ao estudo. Eles têm essa importância, e isso também começou com os Zinzendorf e outros moravianos daquela época. E eu queria tratar aqui, agora continuando, o que eles chamavam de 3 fios da verdade. E para mim é um dos grandes fundamentos da teologia moraviana, certo? O primeiro é a unidade relacional, espiritual e sacrificial. Os moravianos viviam em plena unidade relacional, que eu digo, em comunhão entre os irmãos, que é uma comunhão baseada no amor que o Espírito Santo derramava em nós através de Cristo. Porque nós precisamos disso. Se nós não tivermos essa unidade, que vem, como diz Jonas Madureira, do derramar, do transbordar de amor da Trindade sobre nós não iremos conseguir ser cristãos verdadeiros. E decorrente disso vem a unidade da comunidade espiritual. Eles davam muita importância e dão ainda hoje a comunhão espiritual entre os irmãos, e decorrente disso vem a vida sacrificial que nós podemos demonstrar naquele testemunho que eu lhe falei, que é o mais conhecido de todos, com relação aos 2 jovens moravianos que sacrificaram para serem escravos, e não só eles, muitos outros moravianos, ao longo da história, se sacrificaram para ir aos diversos continentes para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O segundo fio da verdade vem aquela questão de que o zelo missionário, a vontade que eu vou ter de levar Cristo aos perdidos, vem do padrão de oração. Eu só vou conseguir amar os perdidos, eu só vou ter vontade de levar o evangelho a áreas que ainda não foram levadas, ou então levar o evangelho através de uma vida missional, acadêmica ou profissional, se eu tiver uma vida de oração. Voltando àquilo que eu falei no começo do vídeo, que na verdade, quando Deus quer fazer algo conosco, Ele nos chama, Ele pede que nós venhamos a orar. E é isso que define também o terceiro ponto, que é: ninguém trabalha a menos que ore. Todo trabalho que for feito para o Senhor tem que ter a oração como base principal do que vai ser feito. Perfeito. E, continuando aqui, certo? Apresentando mais alguns pontos que eu acredito que sejam necessários a gente apresentar. Eu falei da questão do luteranismo, certo?
E é bom entender que eles, como eu disse, no começo eles não eram essencialmente luteranos pietistas. Eles se tornaram e ficaram mais próximos do pietismo por conta dessa questão da oração contínua, certo? Eles trabalhavam, tanto que fizeram essa corrente de oração de 100 anos, que resultou nesse movimento missionário, que William Carey depois colheu os frutos também com essa questão. Inclusive, o trabalho missionário em vários locais do mundo, inclusive aqui no Brasil também foi muito, na África principalmente, só teve como é que eu posso dizer, o sucesso que teve depois por causa do que os moravianos apresentaram alguns anos antes. E eu queria apresentar aqui algumas coisas importantes, algumas lições importantes que a gente pode retirar do que os moravianos nos ensinaram. Primeiro, que o amor ao Senhor é uma coisa essencial ao cristão. Nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas, como Ele nos pede. E, em decorrência disso, quando nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, nós começamos a amar aqueles que não conhecem a Ele ainda. O ímpeto missionário, ele advém de um amor incondicional ao Senhor. Até porque Cristo é, em essência, um missionário. Deus é um Deus missionário. Então, nós devemos também ser. Segundo lugar, obviamente, questão da oração, que é essencial para a vida do cristão. Nós não podemos dizer que nós somos cristãos se não temos uma vida de oração contínua e poderosa nas nossas vidas. E, em terceiro lugar, para terminar, a questão da importância da comunhão. Sem igreja, nós não vamos para frente. Nós precisamos ser cristãos que temos a comunhão com os nossos irmãos sendo algo essencial nas nossas vidas. Até porque ninguém é cristão sozinho e os moravianos sabiam muito disso. Tanto que a união deles criou esse movimento missionário tão maravilhoso. Hoje, a igreja moraviana tem cerca de 750 mil membros, espalhados pelo mundo inteiro. Infelizmente, eu não conheço o movimento moraviano aqui na América Latina, que eu digo, América do Sul, embora eles estejam muito presentes na América do Norte e Caribe, eles têm muita força também na África, principalmente na Tanzânia e em Gana, e na Alemanha, obviamente. Na Alemanha, obviamente, eles ainda são... Exatamente isso que eu ia te perguntar. Se a igreja morava, então existe até hoje. Ela sobrevive até hoje. Existe até hoje. Tem cerca de 750 mil membros em cerca de 1.000 igrejas. Eles têm muita força naquelas regiões que eram colônias da Alemanha. Principalmente Tanzânia, Zâmbia, Gana também tem muitos irmãos na África do Sul. E na região do Caribe, que foram as primeiras regiões que eles foram aqui na América Central. Aqui na América Latina, realmente, eu não conheço nenhuma igreja essencialmente moraviana. Embora a gente sabe que os luteranos têm muita influência deles, mas essencialmente moraviana aqui na América do Sul, naturalmente Brasil, eu não conheço. Tem Cuba, tem outros locais. Na Europa tem na região da Escandinávia, a Alemanha, como eu disse, muito forte. Nas Ilhas Britânicas, na Ásia também com muita força, na Índia, e que eles permanecem até hoje, como eu disse. Eles são, hoje, em essência, luteranos, com a Confissão de Augsburgo, com a Forma de Concórdia. Eles são membros, como eu disse, da Federação Luterana Mundial, mas continuam ainda com as influências russitas, embora, como eu disse, mais uma vez, sejam essencialmente hoje luteranos pietistas, embora, infelizmente, com uma tendência um tanto quanto progressista liberal em certos locais, mas ainda permanecem com aquele fervor missionário, com o fervor questão de oração, e isso permanece ativos em educação e trabalho
tem muito a ver com a igreja luterana. Não tô ouvindo não, querido. Tá aí o pronto? Eu não tô lhe ouvindo aí. Cortou aí a... O teu vídeo travou aqui para mim. Tá me ouvindo melhor agora? Travou aqui, travou. Melhorou agora. Melhorou agora. Voltou aí. Ah, sim, voltou. Não, então, é te perguntar, Pronto. a forma de organização da Igreja Morável hoje, né, e também os aspectos litúrgicos e tudo mais, Sim. não seria isso? Tá falhando aí, Zé, seu vídeo. Foi. E agora? Pronto. Pronto, agora tô lhe ouvindo. Mas nem chegou a ouvir minha pergunta, né? Cortou, né? Não, não ouvi. Falou um pouquinho, mas não acabei Ah, sim. Não, então, não... baseado baseado no que você falou, então a Igreja Luterana hoje, na sua forma de organização, na sua forma litúrgica e tudo mais, ela é muito parecida com a Igreja Luterana, é isso? Eles são basicamente luteranos. Basicamente, eles são luteranos pietistas. Aí eles vão, por exemplo, quando você vai pegar a doutrina basilar dele, as confissões, certo? Sim. São os credos ecumênicos, né, que é o apostólico, nicênico e de Atanásio, a confissão de Augsburgo, a confissão dos boêmios de 1535, a declaração de Barmen, interessante, a declaração de Barmen de 34, que Bar Hefer. Nós temos o catecismo pequeno de... Ixi, acho que travou aí, sabe? Voltou aí? Está... Um pouco embaixada, mas eu consegui não te... Tá meio ruimzinho aí o negócio. Tá meio... Pronto. Ô, Deixa eu ver André, se deixa, já... deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou desconectar você do vídeo e vou te convidar de novo, só para ver Pronto, se pronto. Essa aí melhora. que era... Tá Fazer aqui certo. rápido. Tá? Fica atento aí. Pronto, André, te enviei aí. Vê se fica. Pronto. Estou de volta. Tá me ouvindo? Sim, sim, tô te Tá ouvindo. me ouvindo? Pronto. Então, essencialmente é isso. O Lucas, quando tá perto de uma hora de live, fica ruim mesmo. Lucas, infelizmente, mas vai dar certo. Então, em essência, a doutrina deles é essa: os credos ecumênicos, Confissão de Augsburgo, Declaração de Barmen, Catecismo Menor de Lutero. E é interessante que eles também colocam, dentro da doutrina deles, Catecismo de Heidelberg e os 39 artigos da Igreja Anglicana. E aí, eu queria até, inclusive, pedir dizer aos irmãos que estão ouvindo a gente, pesquisem no YouTube as músicas dos moravianos, porque são muito boas. As músicas que eles compõem são lindas, além de ter letras lindas, são de uma excelente teologia e vale muito a pena ouvi-las. É uma bênção muito grande. E só voltando àquela questão, como eu disse, eles são essencialmente luteranos, são da Federação Luterana Mundial e pertencem àquele chamado Conselho Mundial de Igrejas, certo? Como bom luterano, pertence a essa aí, também pertence à Igreja Evangélica da Alemanha. Marlia, eu realmente não lembro agora de um filme para indicar sobre os moráveis, mas tem um documentário muito bom. Deixa eu até procurar aqui. Tá me ouvindo aí, Isaías? Sim, tô te ouvindo. Normalmente também não tem nenhum Tem filme na mente, não. Um documentário muito bom que eu assisti até esses dias. Deixa eu até procurar ele aqui. Um documentário brasileira, já foi para lá, viajou.
E é muito bom esse documentário. Só um minutinho, deixa eu pegar ele aqui. Tem um vídeo da Carol Bazo, de 12 minutos mais ou menos, sobre os movimentos moráveis, que é muito bom. É bem resumidinho, mas é muito bom. Esse documentário é Hunter e o movimento e o avivamento moraviano, certo? Você pode estar aí no YouTube, que tem um documentário de mais ou menos 40 minutos, bem completo, diga-se passagem. A pessoa viajou para a área da Alemanha, visitou vários locais, visitou a casa dos Zinzendorf, de outros moravianos mais, como é que eu posso dizer, mais influentes, né, ao longo da história, e apresentou a gente ensinando desse documentário muito bem feito, Hunter e o Avivamento Moraviano, da Glaucia Rosani. Você pode pesquisar no YouTube, que é um documentário bem completo, que é muito bom. Exatamente, Carol Bazo, Marco. Carol Bazo. Você pode colocar no YouTube que tem aí. Carol Bazo com 2 Vezes. Inclusive, a história eu assisti esses dois vídeos muito que você indicou. O documentário e da Carol realmente é muito bom. É muito bom, todos os dois são muito bons. O da Carol realmente é um pouco mais resumido, são só 12 minutos. Mas ele é muito bom. Mas esse outro documentário, que é de 40 minutos, ele é bem mais completo e traz várias curiosidades bem interessantes sobre eles. Contando já desde, puxando um pouquinho mais, falando dos hussitas, da questão geográfica e outras coisas também. Bem, e basicamente é mais ou menos isso que eu queria falar. Espero não, acho que eu não sei se eu falei muito, mas de qualquer forma era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Isaías, travou de novo, meu irmão? Não, tô te ouvindo. Travou de novo aí, meu irmão? Não, foi. Tá ok. Era isso que eu queria apresentar um pouco. Não sei se. Espero ter apresentado de forma clara. Né? Tava tão bom te ouvindo. Quem quiser ir perguntando aí. É se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá certo? É basicamente isso. Claro que tem muito mais coisa para ser falada, né? Mas basicamente isso que a gente poderia apresentar. É interessante, André, a gente ultimamente, né, surgiu as discussões aí e as notícias das igrejas sendo queimadas em alguns lugares, sofrendo ataques, né? Sim, de outros lugares. Isso. É claro que sim, isso não vem de agora, né? Mas aconteceu em alguns lugares que não se esperava. E é interessante, pelo menos eu observo isso, a capacidade que a igreja tem de, mesmo em meio a um ambiente hostil, mesmo em meio a ambientes de perseguição, ela cresce, né? Eu lembro da fala de Tertuliano, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Exatamente, semente dos cristãos. A gente vê isso com os moráveis, porque eles só chegaram a Zinzendorf fugindo da perseguição pós-guerra dos 30 anos, né? Só se estabeleceram em Hunt por causa de uma perseguição. Então, todo esse movimento, para você ver, o movimento missionário moderno nasce essencialmente de uma perseguição feroz aos cristãos. Então, é aquela coisa. Houve um crescimento absurdo do cristianismo por conta de uma firme perseguição dos nossos inimigos. Isso é aquela coisa, como eu gosto de dizer, Deus é o grande destruidor de expectativas. O pessoal achava que ia acabar com o cristianismo e acabou que virou um movimento que até hoje influencia e abençoa milhares de irmãos em todo o mundo. Né? E essas histórias ficam aí para fortalecer nossa fé, né? Porque até agora no Brasil a gente não sofre tanta perseguição assim como no Oriente Médio, por exemplo, em regiões ditatoriais. Mas pode chegar um dia que aconteça isso. E tudo isso aí está no nosso escopo de fé, né?
Exatamente. Eu tendo a discordar com essa questão de no Brasil nós tenhamos não temos perseguição. Temos, mas a gente vê isso. Você pode olhar qualquer rede social de algum pastor mais famoso. O Iago Martins vem falando disso, das mensagens que ele recebe. Esses dias agora, com essa questão da queima de igrejas no Chile, ele recebeu uma mensagem do pessoal dizendo: queimou foi pouco, devia queimar mais. Então, Eu vi infelizmente, isso também. acontece. Exatamente, infelizmente isso acontece. Lembrei de uma coisa que é interessante, a gente falou de igreja, que é uma das características dos moravianos, é que eles acreditavam, e eu acho isso muito lindo, foi bom até eu lembrar agora, que eles acreditavam que é da vontade de Deus que exista a variedade eclesiástica. Que é a vontade de Deus que sim haja batistas, luteranos, pentecostais, emergentes, né? Que é da vontade de Deus que haja isso. Por isso que eles não, quando vão evangelizar, eles nunca trabalham, digamos assim, com peixes de outros aquários ou com ovelhas de outros rebanhos. Isso. A unidade cristã não é algo que vem de uma suposta legalidade ou unicidade denominacional, mas ela vem do relacionamento que nós temos com Deus. A catolicidade protestante, ela está acima, ela está além da mera questão denominacional. Então, isso é um ponto interessantíssimo que nós precisamos aprender com os moravianos. A questão que existe uma catolicidade protestante, apesar da divergência da não confluência denominacional. Existe, inclusive a Monergismo lançou um livro excelente, não me lembro agora o nome do livro, infelizmente, sobre a questão da catolicidade protestante, que inclusive é muito importante de nós lermos. Então, a nossa unidade advém da comunhão que Cristo conquistou para nós na cruz. As nossas diferenças, essencialmente teológicas e até mesmo, como eu poderia dizer, econômicas e raciais, vão ser derrubadas na cruz de Cristo. Voltando àquele lema que eu disse, né, que nas coisas essenciais há unidade, nas não essenciais é verdade. E a comunhão vai prevalecer sobre todas essas coisas. Isso é muito importante. É uma questão muito importante que os moravianos temos a apresentar. E outra que eles também apresentam para a gente, que eu vou lembrar agora do meu velhinho favorito, que é o Piper, que assim, quando nós nos convertemos, somos convertidos, nós nos convertemos, o Senhor que nos converte ao seu santo reino, é essencial que nós sejamos felizes. Nós sejamos felizes com a salvação que Deus nos entrega. O cristão não é alguém que vai ser triste assim. Sim, nós ficamos tristes por conta do pecado, mas nos alegramos em saber que as nossas chagas, nossas feridas pecaminosas são curadas em Cristo Jesus. Nós nos envergonhamos sim do pecado, mas nos tornamos felizes em saber em que em Cristo Jesus nós temos o perdão, nós temos graça, nós temos a salvação através do seu sangue. E a felicidade, diz John Piper, né? Quando nós somos plenamente satisfeitos em Deus, Deus é mais glorificado em nós. A felicidade, o cristão, ele é alguém que, em essência, será alegre pela vitória que Cristo teve na cruz sobre o nosso pecado. Sim, nós nos entristecemos ao pecar, sim, sabemos que a nossa carne está aqui lutando contra nós, sim, mas somos felizes em saber que Cristo já conquistou a vitória sobre todas estas coisas na cruz. Enquanto você estava falando, André, eu lembrei de um episódio interessantíssimo também na história dos morávios, mais para John Wesley do que para os morávios.
que foi o Pronto. encontro que o John Wesley teve naquela embarcação. Conta aí sobre esse fato que eu Exatamente. acho Então, super está acontecendo interessante. no grupo porque John Wesley já era convertido naquela Sim, época, mas o despertamento que ele teve para começar a pregar o evangelho foi através dessa situação que ele teve no barco e o contato que ele teve com os moradores. Ele já era crente, mas o despertamento missionário de John Wesley só vem a partir dessa situação que ele viveu. sim, sim, sim. Né? Só para explicar melhor a galera, né? John Wesley, se não me engano, ele estava em missões para a América, vindo da Europa para a América, e Exatamente. dentro da embarcação ele se encontra com irmãos moravianos, e enquanto acontece uma tempestade no mar, ele fica Terrível, desesperado, ele e seu terrível. irmão, o Charles Wesley, e os morados Exatamente. estão tranquilos, né? Igual aquela passagem de Jesus no barco, os discípulos desesperados, eles estavam extremamente tranquilos, e aquilo transforma, como você falou, a visão que John Wesley tinha da salvação. E cai bem no que você acabou de falar anteriormente sobre essa certeza da salvação, essa alegria da salvação, esse sentimento de plenitude na salvação em Deus. E o que fazia esses camaradas estarem tranquilos em meio a situações adversas. Então, assim, fica muito de lição pra gente Exatamente. isso. Exatamente, porque o Zinzendorf ele vai falar uma coisa interessante. Deixa eu fazer a citação dele aqui. Ele diz assim: há uma diferença entre um pietista genuíno e um morável genuíno. O pietista tem seu pecado em primeiro plano e depois olha para as feridas de Jesus. O moraviano tem as feridas de Cristo em primeiro plano e daí elas olham para o seu pecado. Ou seja, primeiro que nós temos que fazer e nós sim sabemos que somos pecadores, mas primeiro temos que olhar para Cristo. Cristo vai nos mostrar o nosso pecado, mas vai mostrar também a vitória sobre o pecado. Não é essencialmente você simplesmente ficar olhando para o pecado e ficar se desesperando. Você tem que olhar para o pecado e se alegrar e saber que Cristo venceu ele por você. André, Sim, pois não. então, a live ela vai cair, já está atingindo uma hora. Eu vou concluir Ah, aqui. agora já, rapaz. Eu vou concluir Não, só ela e a gente volta para fazer as considerações finais. Pode ser? concluir, a gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco, beleza. Volta daqui a pouco. Galera que está acompanhando a gente aí, já voltamos, hein? Não saia.